Welcome! Bem-vindos, alunos do terceiro ano. Estamos com a nossa aula de Review and Exercise sobre o assunto de Third Conditional. Let's go! Não vamos perder tempo, eu gosto muito de ficar aqui na frente da televisão mostrando. Eu gosto assim porque eu fico em contato aqui com as informações e gosto de escrever, apesar dessa TV não me ajudar às vezes, não. Então temos aí, that's the third conditional, é a terceira condicional, ok, aliás. É a terceira condicional, that is the third conditional, o que a gente viu nessa nossa aula 21. Então, a definition da terceira condicional é isso aqui que vocês ouviram bastante durante a aula. A third conditional é um tipo de frase condicional. Você vai apresentar uma condição. E para isso, você vai ter que usar sempre essa palavrinha, if, que é a conjunção se no português. Então, assim, ela vai expressar uma situação impossível no passado. Não essa palavrinha se, tá? Não é ela que expressa uma situação impossível no passado. O que expressa uma situação impossível no passado é o tempo verbal que você vai utilizar. Porque você vai usar o if em todas as if clauses, as condicionais. Você tem condicional no presente, condicional que envolve futuro, condicional que envolve aquilo, mas coisas que você pode alterar. Mas na terceira condicional é o máximo das condicionais, é aquilo que você não pode alterar. Porque está tudo no passado, a condição está no passado, o resultado está no passado, você não tem como voltar, você não tem uma máquina do tempo. Então a gente vai usar a third conditional para falar sobre o que teria acontecido no passado se outras situações tivessem ocorrido ou sido feitas de formas diferentes. Por isso que eu uso esse se, que é a nossa condição if, certo? E aí a estrutura da third conditional é feita pelo if, tá? Isso sim, se a gente usar a frase na condição primeiro e o resultado depois. Você pode fazer também o resultado primeiro e a condição depois, como vocês viram nos exemplos. Mas basicamente, a gente começa com if, logo depois o passado perfeito. O que é o passado perfeito? Você vai usar um verbo, claro, if mais sujeito. Não se esqueça que tem sujeito aqui, tá? If you, if I, if he, if she. Não se esqueça do sujeito, tá? Logo depois do passado perfeito, que é o quê? Você vai precisar do auxiliar do passado perfeito, que é had. Ele é fixo. Logo depois, para formar o passado perfeito, um verbo no particípio passado, ou seja, mais verbo no particípio passado. É isso, had mais verbo no particípio passado. É o passado perfeito. Logo depois, would have é fixo, tá? Mas antes do would have, você tem um pronome pessoal também. I would have, you would have, she would have, tá? Precisa de um pronome pessoal, não coloquei aqui, mas porque fica meio que óbvio. Logo depois, você precisa do passado perfeito, particípio passado, um verbo qualquer no particípio passado, dependendo da sua frase. Você não vai usar o had mais um verbo no particípio passado. Isso é passado perfeito. Aqui você só vai usar um verbo qualquer no particípio passado, de acordo com a sua frase. Olha só. If I have learned the third conditional earlier, I would have spoken a better English. Ou seja, se eu tivesse aprendido a terceira condicional antes, eu teria falado inglês melhor. É isso que eu quero dizer, eu teria falado, porque esse resultado ficou lá no passado, eu não posso nem alterar, porque foi um momento que eu tinha que fazer uma coisa ontem, e aí deu errado porque eu não tinha aprendido direito, então não tem como eu voltar ontem e mudar, tá entendendo? É essa condição que eu tô falando. Então eu tenho aqui if mais... Opa, perdão, aqui não é have não, gente, é had. Por isso que eu tava... Gente, depois eu li assim, não, é had, tá? Perdão. If I had learned third conditional, eu nem sei se estava have lá pelo amor de Deus, espero que não. Então é had, tá? Então, essa questão que eu tô falando pra vocês, que você tem que prestar atenção, porque vem aqui passado perfeito, depois vem um verbo no particípio passado, que é depois do would have. E pra finalizar na negativa... Para finalizar a negativa, she wouldn't have, aí sim, porque o have, ele é da parte do would, tá? She wouldn't have been so tired if she hadn't gone for a run. São frases que eu tirei lá da nossa aula. Ela não estaria tão cansada se ela não tivesse
e do correr. Então, aqui eu tenho duas negativas. A negativa fica no would e no had. E na pergunta, would you have accepted if he had invited you to the movies? Você teria aceitado se ele tivesse convidado você para o cinema? Então, presta atenção aí, uma da atividade, presta atenção aí que é if I had. If I had, não é if I have, não. Na terceira condicional, tá? Corrigido aí? Be right back. Let's go! Gente, eu não posso perder tempo, porque é um texto grandão. Eu passei mais tempo na revisão ali, corrigindo aquela situação. E a gente tem aqui um textão para ler, um textão grande. Desta vez eu não vou ler o enunciado, tá? Por conta do tempo. Então, desta vez vai ser diferente. Eu vou ler primeiro o texto para depois a gente ver a questão da interpretação. Tudo bem? Então, vamos começar. O título é Missed Opportunities, ou seja, oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas. Vamos lá. Once upon a time, que é o nosso famoso era uma vez. Isso tudo aqui, era uma vez, tá? Once upon a time, era uma vez. Era uma vez o quê? There was a young artist named Emily, ou seja, era uma vez uma artista, uma jovem artista chamada Emily, quase que não sai. She had always dreamed of showcasing her artwork in a prestigious gallery. Ou seja, o que ela está dizendo aí? Ela sempre sonhou em exibir, exibir as suas obras de arte em uma prestigiosa galeria. If she had submitted her portfolio to the gallery curator, her paintings would have been displayed alongside masterpieces. Olha que doideira. O que está dizendo aí? Se ela tivesse, se ela tivesse apresentado seu portfólio ao curador da galeria, suas pinturas seriam exibidas ao lado de obras-primas. However, entretanto, Emily lacked confidence in her talent. Ou seja, no entanto, a Emily não confiava em seu talento. Se ela não tivesse, if she hadn't doubted herself so much, she would have realized how amazing her art truly was. Então, aquela questão, né? A pessoa não confiava nela mesma, né? Se ela não tivesse duvidado tanto de si mesma, ela teria percebido o quão incrível sua arte realmente era. If she had believed in herself, she would have achieved recognition much earlier. Então, a gente está lotado aqui de terceira condicional, de regrets, mas de alguém falando sobre ela, né? Dizendo sobre ela, porque se fosse ela, seria bem mais triste a situação. Ou seja, se ela tivesse acreditado em si mesma, teria alcançado o reconhecimento muito antes. One day, Emily stumbled upon an art competition with a grand prize of $10,000, blá, 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 porque agora eu ia continuar, mas eu dei uma pausa aí. Então, um dia, Emily se deparou com uma competição com um grande prêmio aí de $10.000. If she had entered the competition, her unique style would have caught the judge's attention. Com certeza, se ela tivesse entrado na competição, seu estilo único teria chamado a atenção, né? Unique style teria chamado a atenção dos judges, dos jurados. And she would have won the prize money. Ela teria ganhado aí o prêmio em dinheiro. Despite her self-doubts, ou seja,
apesar de suas dúvidas, Emily's friends always encouraged her to pursue her dreams. Os amigos da Emily sempre encorajaram ela a perseguir seus sonhos. If they hadn't been so supportive, she would have given up on her artistic journey altogether. Então, olha só, se eles não tivessem dado tanto apoio, ela teria desistido, given up, desistido completamente de sua jornada artística, sua artist journey altogether. Que pena. Em outra reviravolta do desafio, in another twist of fate, aí aqui eu fiz de gaiata, ao invés de colocar o resto do texto aqui, ele tá bem aqui, tá? Então a gente vai para o outro lado, mas é a continuação. Então, in another twist of fate, ou seja, o que quer dizer isso? Em outra reviravolta do destino, Emily met an art agent who was willing to represent her. Olha que tudo! Então, a Emily conheceu um agente de arte que estava disposto a representá-la. If she had met the agent earlier, ou seja, a gente tá tão... Esse texto tem tanto regret, tanto arrependimento, chega até dói de ouvir. Então, olha só, se ela tivesse conhecido a gente antes, she would have already been on her way to becoming a renowned artist. Ou seja, o que aconteceu com ela? Se ela tivesse conhecido a gente antes, ela já estaria a caminho de se tornar uma artista de renome. Mas, enfim, querendo ou não, ela se deu bem, né? E muita third conditional nesse texto. Assim, três páginas, né? Eu esqueci a palavra que usa quando é slide. Três páginas, vou falar assim, de texto. E todas elas você tem aí a third conditional. Então, assim, a pessoa sempre lamentando. E não é nem ela que está lamentando. Então, assim, se as outras pessoas lamentam, imagine ela. Ou não, né? Olha aí, qual era o sonho de Emily e por que ela não poderia alcançá-lo? Qual é o problema da Emily? Tá tudo em inglês aí. Resposta para isso. Vamos logo dar, por causa do tempo, olha só. Emily's dream was to showcase her artwork in a prestigious gallery, but she doubted her talent and didn't submit her portfolio. Portfolio, ou seja, o sonho da Emily era de mostrar a sua arte, né, numa galeria prestigiosa, mas ela duvidava do talento dela e ela não queria mostrar esse portfólio dela. Então, qual era o sonho da Emily, porque ela não poderia alcançá-lo? Então, duas partes aqui. Então, assim, o sonho dela, você acharia bem aqui. Always dream. Então, o sonho dela sempre sonhou o quê? Showcasing her art. Então, tá aqui a resposta, nesta partezinha do texto, bem no início, tá? E vamos lá para número 2. Complete de acordo com a third conditional. Eu coloquei com o third conditional, mas eu tenho a mania de falar a third conditional. Não sei nem o que está correto. Não sei se se existe a ou third conditional. Mas eu vou falar a third conditional. Temos aí, if you had told me about the meeting. Então, você tem aí o quê? A condição, tá? Você tem a condição e você vai atrás da resposta do resultado. Portanto, o resultado vai ser would have. E o verbo no particípio passado. Então, aqui na A já é errada, não é o correto. Na letra C, também não é correto. Cadê o have? Na letra E, não, aí, beleza, tem. Na letra B tem o would, mas na negativa, o have, mas o mes não tá no particípio passado, também não é. Na letra E, você tem would, você tem have, que é fixo, mas você tem mes, não tem ele no particípio passado. Porque eu sei que o verbo mesmo no particípio passado não é assim, é um verbo regular, então ele tem que ter ED. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Wouldn't have missed. Ou seja, se você tivesse me contado sobre a reunião, eu não teria perdido.
I wouldn't have missed it. Então, você tem que até colocar na negação. Por quê? Porque o contexto, ele pede a negação no resultado. Porque, olha só, se você tivesse me contado da reunião, eu teria faltado. É meio estranho, né? Se bem que isso pode acontecer. Mas é mais provável a pessoa falar, eu não teria faltado, porque é algo importante. Então, wouldn't have missed. De qualquer forma, nenhuma alternativa com would está correto. Então, todas as alternativas sem a negação ainda assim estão erradas. Então, não teria dúvidas que era a letra D. Na 3, complete. É a mesma atividade. Só que agora você percebe que o quê? Que você vai completar com a parte da condição. A condição que tem aqui o tracinho para você completar. If I, the winning lottery ticket, I would have shared the prize with my family. Que é o quê? Se eu tivesse ganhado a loteria, se eu tivesse ganhado na loteria, na loteria, o que acontece? I would have shared, eu teria dividido o prêmio, eu teria dividido o prêmio com a minha família, with my family. E aí a resposta correta vai ser o quê? If I, aí você precisa do particípio, que particípio também, mas você precisa do passado perfeito, que trabalha com particípio passado, obviamente. Passado perfeito é formado pelo quê? Pelo had e um verbo no particípio passado. Portanto, a letra A, no way. Letra B, no way. Letra C, no way. Letra D, no way. Então, essa aqui tá até fácil, né? Porque essa aqui ela te deu somente uma opção que poderia ser. Porque nenhuma outra estava se ajudando. Então, é a letra E. If I had found, se eu tivesse achado, não é nem ganhado, gente. Se eu falei ganhado, perdão. Se eu tivesse achado, perdão, não é ganhado, é found, que vem do verbo to find, o verbo achar. Particípio passado deste verbo é found, que ele é irregular. E na última, segundo a third conditional, não sei porque tem o aí. Segundo a third conditional, está correta. Agora você tem os dois. Você agora tem que completar com os dois. Tá vendo que foi crescendo? Então, agora eu fiz uma atividade onde você tem que completar a condição e completar o resultado. Tudo bem? Então, temos aí, if they, their car, they, at the party earlier. Ou seja, você vai precisar primeiro na condição. Vamos primeiro fazer da condição. A condição tem que ter o quê? Tem que ter um verbo no particípio, no passado perfeito. Que diacho. Ou seja, também no particípio passado, porque o verbo ele vem no particípio passado. Então, você tem que ter o had mais o verbo no particípio passado. Então, já não é esse, nem é esse. Também não é esse, porque esse verbo não está no particípio passado, apesar do had estar correto, mas não é. Então, a gente tem aqui, ó, correto, correto. Duas letras corretas. Agora, o que vai determinar? O que vai determinar o que está correto é a segunda parte. A segunda parte, então, da letra B e letra E. A gente precisa o quê? A gente precisa de would, have e logo depois um verbo no particípio passado. Portanto, a letra... Que diacho, eu já fiz tudo aqui, meu Deus, não, tá errado, peraí. A letra... Onde é que eu tava? Então, a gente tá entre a letra C e a letra E. A letra C, eu chego aqui, ó, would have arrived. Tá correto. Na letra E, que a gente ainda tá em dúvida, a gente vê would arrive have. Tá tudo o contrário, o have teria que ser aqui. Então, não é. Portanto, a alternativa correta, letra C. Ou seja, if they had fixed, se eles tivessem consertado o carro deles, they would have arrived at the party earlier. Ou seja, eles ou elas teriam chegado na festa mais cedo. Peguei as nossas referências. And that's it for today, folks. That's it for today, folks. That was the third conditional. Esta foi a third conditional. Espero que vocês tenham aprendido bastante, revisitado conhecimentos. And see you next class. Bye.